Pessoal do canal Reef Marinho no YouTube e Facebook, mais um tutorial para vocês. Dessa vez vamos falar o que? Posicionamento dos seus corais aí no seu aquário. Sempre tem uma grande dúvida, que coral eu coloco aonde? Que coral eu coloco na parte superior, na parte inferior? Como que eu posso estar colando a base do coral? Entre tantos outros assuntos que vocês sempre estão aí perguntando, né? E eu, com muito prazer, sempre respondo na medida que eu vou conseguindo também. E aí resolvi estar gravando esse vídeo para vocês, que foi um assunto que surgiu dentro do grupo que eu sou fundador, o grupo Expert Marinho, né? Então vamos lá. Vocês estão vendo essas imagens aqui atrás? É justamente do meu aquário que eu tenho lá no meu escritório. É um aquário aí que ele tem 1,90 m. É um aquário antigo, já está bem estabilizado. E a gente tem aqui alguns posicionamentos, com exceção da anêmona. A anêmona, pessoal, ela sempre vai estar andando. Então a minha dica para você que comprou uma anêmona, seja ela qual for, antes de inserir o animal no seu aquário, desligue a bomba de circulação. Por conta do quê? Você que tem anêmona aí, você sabe do que eu estou dizendo. A anêmona você vai aclimatar ela, tudo mais, e coloca ali com a mão em alguma rocha que tem algum buraquinho e ela vai estar grudando. Pode ser que no outro dia ela andou, né? Ou então, você vai colocar a sua anêmona dentro do seu aquário, o que acontece? Ela desprende por algum motivo, que ela não se sentiu bem ali, ou com algum problema de circulação, a bomba de circulação está muito forte, o que vai acontecer? Ela vai se desprender. A gente sempre vê alguns acidentes com anêmonas que se desprenderam e que foram parar ali na bomba de circulação e acabaram sendo dilaceradas. Então, para evitar esse tipo de problema, aclimata a sua anêmona direitinho, correto? Desliga a bomba de circulação mais ou menos uns 40 minutos até que ela sinta-se bem naquele local que ela está. É um animal, como eu disse, ele vai andar até se sentir em uma posição segura dentro do seu sistema. Jamais, pessoal, jamais colhem a anêmona. Eu vi outro dia aí o pessoal colou a anêmona com Super Bonder, porque a anêmona estava andando, acabou prejudicando e alguns dias depois esse animal morreu. Então, por favor, jamais façam isso, correto? Então vamos lá, posicionamento de corais, com exceção da anêmona que eu já disse, nós temos o que? Zoantos. Os meus zoantos, eles ficam na parte do fundo do aquário, ou seja, no substrato do aquário. Isso é muito bom por conta do que? Você quer tirar uma boquinha, duas para fazer uma mudinha para dar para um amigo seu? É só você tirar ali com a mão mesmo, ele já vem até com um pedacinho de substrato junto. Algumas pessoas colocam os zoantos na parte superior, na parte inferior, mas os aquários que eu vejo, inclusive no meu, o melhor local para zoantos é na parte inferior e longe da circulação excessiva. Então tente deixar os seus zoantos mais ou menos na metade do seu aquário. Excesso de circulação vai fazer com que os seus zoantos e a sua palitoa eles acabem fechando. Fica incomodado, fica aquela pressão muito grande, sempre voa uma sujeirinha de substrato, alguma coisinha, e acontece o que? Ele fecha, tá? Depois do próximo vídeo, quem tiver interesse, eu vou fazer um vídeo falando sobre palitoxina, que é um veneno que zoantes e palitoa tem. Então, se te interessou esse assunto, pode estar postando abaixo que eu faço um videozinho aqui pro canal. Na metade do aquário, geralmente, uma anêmona, a minha anêmona está na metade, vocês estão vendo, Leder, tá? Mulch, Galaxeia, são os corais que eu deixo na metade do aquário, tá? São os animais que precisam assim de uma intensidade melhor de iluminação. Se eu deixar, vamos supor, uma Galaxeia no substrato, ela não vai abrir como ela deveria abrir, né? Não vai ficar com aqueles tentáculos, não vai ficar com uma coloração bonita. O Leder, por exemplo, se eu deixar um Leder no substrato, ele vai ficar pescoçudo, porque ele precisa de iluminação. Pescoçudo também podem ficar zoantos e palitoas. Então você tem no seu aquário um zoantos e uma palitoa, ela está pescoçuda,
tá? A base dela tá muito maior, proporcionalmente falando sobre o diâmetro, é porque você está com algum problema de dificuldade de iluminação. Então verifique seu sistema, veja se está na intensidade correta. A gente sabe que quem tem LED, né, às vezes trabalha 80%, 60%, você tem amanhecer e tem pôr do sol, mas quem tem T5, não. A T5 você já acende ali com uma iluminação azul, depois entra a branca para ficar mais forte, depois esse branco desliga, fica o azul, e o azul desliga o aquário todo. Então verifiquem esse quesito aí, iluminação, se está chegando legal. E na parte superior, eu posso dizer para vocês o que? Os SPS, tá certo? SPS, tem uma montípora, né? Você pode deixar na parte superior. E é aquela pergunta, como é que eu colo uma montípora na parte superior? Tem uma rochinha e eu coloco ela, ela fica caindo, vai e volta. O que eu posso fazer? Vocês podem estar utilizando, no meu caso eu utilizo Durepox, uma bolinha bem pequena de Durepox, o sistema fica inteiro ligado, eu coloco na base, da onde está essa montípora, e aí eu vou estar mergulhando isso, travando na rocha que eu quero que a base dela fique travada, tá legal? Jamais desliguem nada, vocês vão verificar depois, de uma meia hora, uma hora, o seu skimmer começa a estar borbulhando, começa a estar tirando bastante proteína, que eu não sei, não sou químico, mas alguma reação química que dá no sistema. Já vi o pessoal com aquário cubo aí de 10, 20, 30 litros, estarem utilizando Durepox e está tendo problema, né? Então evitem, a minha litragem é uma litragem alta, sei das pessoas que utilizam Durepox com litragem aí superior a 200 litros. Trumpet, Torch, Frog, Hammer, também metade do aquário, pessoal, metade do aquário. A dica do Durepox também é válida para eles. Faz uma bolinha pequenininha, fixa na base de onde estão esses corais, né? E faça o travamento, correto? Então vamos colocar assim, pessoal. Zoanthus, né? Que são corais soft. Zoanthus, palitoa, na parte inferior aí do seu aquário, no substrato mesmo. Pode botar um mushzinho ali, dessa parte inferior para a parte do meio. Na parte do meio, podemos colocar aí a anêmona, o Leather, certo? Esses corais aí que eles necessitam de média intensidade para maior de iluminação. E na parte topo do sistema, vocês podem estar colocando os seus SPS. Essas imagens que vocês estão vendo é do meu aquário, é assim que está a minha formatação hoje. Foi uma maneira que eu me dei muito bem. Eu sei que tem algumas pessoas aí que procuram bibliografia, porque às vezes não sabe, tem vergonha de perguntar. Então não tenha vergonha de perguntar, pergunte aqui no canal, poste abaixo a sua dúvida, poste abaixo a sua pergunta, porque realmente é muito importante esse posicionamento dentro do display dos seus corais. Espero ter respondido, ter tirado a sua dúvida. Se ainda tem, por favor, não hesite. Pergunte aqui no canal Riff Marinho, no YouTube e no Facebook. Tá legal? Um forte abraço para vocês. A gente se vê no próximo tutorial.